Oi! Hoje eu tô indo renovar o meu Green Card. Pra quem não sabe, eu sou brasileira, mas eu moro aqui nos Estados Unidos já há... quantos anos fazem? Estamos em 2016. Fazem 25 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. E eu sou uma... a gente chama de Permanent Resident, que é uma residente permanente aqui nos Estados Unidos. Eu ainda não fiz a minha cidadania. Eu posso fazer, mas eu ainda não fiz. Eu não posso levar o celular dentro do escritório, mas eu vou te mostrar o lado de fora do escritório e depois eu volto pra te contar como que foi. Então aqui é o escritório aqui em Dallas, onde eu estou indo. Esse prédio todo aqui. E a porta fica aqui. Bom, acabei de voltar e foi super fácil, super rápido. Foi interessante que as últimas vezes, eu acho que eu já fui umas 2, talvez 3 vezes em escritório de imigração assim aqui nos Estados Unidos, mas foi no Havaí, onde eu morava na época que eu fiz o Green Card. E demorou muito mais, tinha muito mais pessoas lá. Eu não sei se aqui, como é maior, se eles têm mais do que um escritório, eu não sei nada disso. Eu só sei que eu mandei a minha aplicação para renovar pela internet, foi bem rapidinho fazer. Custou, acho que foi 400 e não sei tantos dólares pra mim, pra renovar o Green Card. Não pra conseguir o Green Card pela primeira vez, mas pra renovar. Então levou mais ou menos uma semana e meia. Eu recebi uma carta no correio falando que eles receberam o pagamento direitinho. Aí depois, mais ou menos mais uma semana depois, eles mandaram mais uma carta com o dia e horário pra mim vir. Então o horário estava marcado pra meio-dia, no dia de hoje. E eu cheguei aqui 30 minutos antes, que eu não sabia se ia ter trânsito ou não, e eu não queria chegar atrasada. Então eu cheguei cedo, eu esperei um pouquinho no carro, esperei uns 10 minutinhos, aí depois falei, sabe uma coisa, deixa eu ir lá entrar, ver se eles conseguem fazer as coisas mais cedo, ou se eu preciso esperar até meio-dia mesmo. E aí eu entrei. Só tinham 4 pessoas lá dentro, tava super vazio. Então eu entrei, eles me deram um papel pra mim preencher, que foi as mesmas perguntas que já tinha em outros papéis. Não sei por que eles fazem mais do que uma vez, mas fizeram. Então eu preenchi o papel, depois eles fazem a impressão do dedo digital. Você vai para uma outra moça, faz a impressão, eles tiram foto. Se eu soubesse que ia tirar foto de novo, eu ia ter botado um pouquinho de maquiagem, ia me fazer um pouquinho melhor, que vai ser essa foto por alguns anos que vai estar no meu Green Card, mas foi com essa cara mesmo que eu tirei a foto. E aí depois disso, a moça pediu para mim sentar, eles me deram meu cartão de volta e atrás eles colocaram um adesivo falando que tá estendido por 9 meses, mas quando a moça trouxe o cartão pra mim, eu perguntei, você sabe quanto tempo que leva pra chegar o novo Green Card? Ela, algum tempo nesses 9 meses. Falei, ok, tá bom. Aí eu vim embora. Então o meu cartão tá válido por mais 9 meses e nesses 9 meses algum dia vai chegar o meu cartão novo no correio. Eu achei interessante que não dá assim nenhum horário, nenhum tempo para receber. Pode ser 2 semanas, pode ser 8 meses, pode ser os 9 meses. Eu acho que não vai levar tanto tempo assim só para imprimir um outro cartão, mas é assim que ela falou. Então vamos ver quanto tempo que vai levar. Eu fiquei feliz que foi bem rapidinho. E ainda não deu ainda o meio-dia e já tô indo embora. Então, da hora que eu entrei até eu sair, levou uns 15 minutos e só. Foi super fácil, super tranquilo. Então, agora eu tô voltando pra casa pra mim ficar com as meninas. E o meu marido agora vai sair pra ele tirar a carteira dele de motorista aqui. Pra vocês que não moram aqui nos Estados Unidos, quando você tira a carteira de motorista, não sei se em outro país são desse jeito também, mas você tira a carteira por estado que você mora. Então, quando a gente morava em Las Vegas, que fica no estado de Nevada, você tira a carteira lá, você tem a carteira do estado. Quando você muda de um estado para outro, você tem que tirar uma nova carteira. Normalmente, quando você vai de um estado para outro... Vou mudar de mão aqui porque meu braço tá ficando cansado. Então, normalmente, quando você muda de um estado para outro aqui nos Estados Unidos, você tira uma nova carteira. A maioria das vezes você só precisa fazer a nova carteira, você não precisa fazer teste de motorista de novo. De vez em quando você tem que fazer teste, quando você faz o teste tem um teste escrito e um teste
de motorista que você vai e dirige. Se a sua carteira não tiver vencida de um estado para outro, normalmente você não precisa fazer nenhum dos dois. Às vezes você faz o escrito, mas é raro você ter que fazer o teste no carro, na rua mesmo. Normalmente aquilo eu acho que você só faz quando você tira a carteira pela primeira vez. E cada estado é diferente, as regras, a maioria das regras assim de trânsito são a mesma coisa. Não são muitas diferenças de um estado para outro assim de lei de trânsito, mas uma das coisas que é interessante, que tem um pouco de diferença quando você vai de um estado para outro, é a idade que você pode começar a dirigir. Na maioria de estados aqui nos Estados Unidos, você começa a dirigir com 16 anos. Tem alguns estados que são um pouquinho menos e outros que são um pouquinho mais. Então tem alguns estados que você começa com 18 anos, são poucos, mas pelo menos a última vez que eu vi ainda tinha alguns que eram com 18, a maioria são 16, mas tem alguns estados que são um pouquinho menos. Então eu morei no estado de Idaho por alguns anos. Naquela época, eu não sei se ainda é a mesma coisa agora, mas naquela época você podia tirar carteira com 15 anos de idade, mas você só podia dirigir durante o dia. Então, quando você tinha 15 anos, você podia tirar uma carteira de motorista, pode dirigir tranquilo, mas só durante o dia. À noite você não tem permissão de dirigir. Então, se a polícia te pega dirigindo à noite, você vai receber uma multa. Então, quando eu tinha essa idade, a gente estava morando em Idaho. Então, eu podia ter tirado carteira com 15 anos, mas eu tinha muito medo de dirigir. Então, eu esperei. Aí, quando eu estava para fazer 16 anos, meus pais falaram, não, você precisa tirar carteira, é muito importante você poder dirigir. Então eles me deram aquele empurrozinho para mim poder ir tirar a carteira. E também de um estado para outro, o modo de tirar a carteira são diferentes. Em alguns estados você precisa fazer aula de motorista. Outros você não precisa fazer a aula, mas precisa demonstrar que você tem tantas horas atrás do volante. Você tem que preencher o formulário falando quantas horas, não sei quantas horas que são, mas naquela época em Idaho você precisava fazer a aula. Naquela época em Idaho eu precisava fazer a aula, então eu fiz a aula, aí eu tirei a minha carteira, tanto que o teste de motorista era com o professor da aula. Então, se o professor achava que você estava dirigindo bem, você passava e era só ir fazer o teste escrito e eles te davam a carteira. Foi bem interessante. Aí depois daquilo, depois de Idaho, eu mudei para o estado do Havaí. Lá, para você tirar carteira com menos de 18 anos, você precisa fazer o teste tudo de novo, mesmo se você tem uma carteira válida de outro estado. Só que depois que você faz os 18 anos, você não precisa fazer mais o teste, é só chegar lá com a carteira que eles te dão uma carteira nova. Então, com isso, eu não tirei carteira logo quando eu cheguei lá, porque eu cheguei lá com 17 anos. Falei, só uma coisa, eu vou esperar até eu fazer 18 para mim não ter que fazer os testes tudo de novo. Então, com 18 anos, eu consegui minha carteira nova no Havaí. Eu só não dirigi muito, era bem pouquinho, assim, só quando precisava mesmo que eu dirigia para algum lugar, que se eu fosse pega, eles iam me multar. Então eu acabei não dirigindo para aquele ano, aí eu consegui minha carteira nova. Aí de lá eu servi missão na Califórnia, mas era temporário, então eu fiquei com a minha mesma carteira do Havaí. Aí depois só que eu mudei para o estado de Utah para mim fazer minha pós-graduação. E lá eu também não tirei carteira de primeiro, porque eu estava morando lá como estudante. Como estudante você não é considerada residente do estado. Então você continua com essa residência no seu estado de onde você morava com seus pais. Então eu continuei com a minha carteira do Havaí. E só depois que eu me casei, que a minha carteira do Havaí ia vencer, que eu acabei tirando a carteira em Utah, porque eu não ia voltar até o Havaí só para mim tirar uma carteira de motorista. Então eu tirei em Utah e logo depois venceu, que normalmente eles vencem no seu aniversário. Então venceu no meu aniversário em abril e em setembro eu mudei para Nevada, para Las Vegas, que é no estado de Nevada, e aí depois que você muda é para você tirar a carteira de novo. Então aqui em Texas a lei é que você tem que tirar a carteira com no máximo 3 meses que você muda para cá. Então eu já tô nessa época para mim tirar a carteira aqui. Só que, e por que essa história toda?
porque eu começo a falar e eu fico falando, aí eu esqueço do que eu tô falando. Mas, então, comecei a falar porque eu preciso tirar minha carteira aqui, a gente já tá aqui, já tá quase 3 meses aqui, já tá na hora de eu tirar. Só que a carteira de motorista, você tem que, a maioria dos estados, não sei se são todos, mas são a grande maioria, você tem que comprovar que você tá aqui nos Estados Unidos legalmente. E para mim comprovar é com o meu green card, só que meu green card ia vencer no final de fevereiro. Então o que eles iam fazer? Eles iam colocar a minha carteira de motorista para vencer em fevereiro também. Eu não queria fazer carteira em janeiro e ter que voltar em fevereiro para fazer outra carteira, que é dinheiro gasto, que eu acho que é dinheiro gasto. Então eu falei, deixa eu andar rápido para mim fazer o meu green card novo, para mim aí poder fazer a minha carteira de motorista aqui no Texas, que aí não vence logo depois que eu fiz. Então agora, provavelmente próxima semana eu vou fazer a carteira, eu vou levar as meninas comigo. Como meu marido trabalha, hoje ele tirou folga para ele poder ficar em casa com as meninas, para mim poder vir aqui fazer o meu green card. Então ele vai fazer a dele hoje, aí próxima semana eu faço a minha. Então esse é um pouquinho da nossa história aqui nos Estados Unidos, as coisas aqui. Eu não sei se é a mesma coisa onde vocês moram ou se você tem carteira de motorista. Sei que em outros lugares no mundo não é tão necessário como é aqui, mas aqui você usa a sua carteira de motorista para tudo. Então, antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um beijo pra Leidiane Pinto. Um beijo, Leidiane. Ela comentou um tempão atrás num dos vídeos pedindo pra mim mandar beijo, então tô mandando beijo pra você. E pra Tainan Santos, falei seu nome certo, Tainan? Eu espero que sim. Ela pediu pra mim mandar um oi pra ela e pro filho dela, o Cássio Adriel. As duas comentaram um tempão atrás. Desculpa, gente, eu tô super atrasada em respondendo os comentários. Eu vou responder. E no final desse mês eu tô querendo fazer também um vídeo de perguntas e respostas. Eu não sei se eu vou conseguir responder todos naquele vídeo, mas eu vou tentar responder o máximo das perguntas. Uma das perguntas que eu recebo mais do que eu acho que qualquer outra pergunta é se eu falo português ou inglês dentro de casa. Então eu vou fazer esse vídeo e vou tentar responder umas outras perguntas que eu também recebo frequentemente. As pessoas sempre querem saberem mais ou menos as mesmas coisas. Então eu vou ver se eu consigo fazer esse final de semana para me postar semana que vem. Então eu espero que vocês gostaram do vídeo hoje. Se vocês gostaram, clique em like, deixa um comentário aqui embaixo, fala pra mim que tipo de vídeo que vocês querem ver próximo mês. Eu tava pensando em talvez fazer um vídeo do Valentine's Day, que é o nosso Dia dos Namorados. Eu sei que o Dia dos Namorados no Brasil é bem diferente do que é aqui, então não sei se é uma coisa que vocês gostariam de ver ou não, o que a gente vai fazer aqui de especial pro Dia dos Namorados. E até a próxima vez. Tchau!